Olá, conselheiros, voltamos aqui com mais um vídeo para a Banca 6 Gran Rio. O assunto de hoje será português. O que a Banca 6 Gran Rio gosta de cobrar em português nas suas provas, agora em 2021, são questões recentes para você. E para ser mais específico, hoje falaremos sobre pontuação. O que a banca gosta de cobrar de pontuação? Qual pontuação é mais cobrada e qual que não é cobrada nas suas provas? Vamos aprender isso agora através de suas questões. Veja essa questão aqui recente de 2021, ó. A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa viu que perguntou? Todas as vírgulas. E já vou adiantando para você, em pontuação o que mais é cobrado em 90% dos casos é vírgula. Banca 6 Gran Rio gosta da vírgula. Não adianta ficar estudando travessão, 2 pontos, não sei o quê. Estuda vírgula, muita vírgula, que ela cobra bastante vírgula. Veja só nessa questão. Como a gente vai saber? Quais são os casos que pode ter uma vírgula? Ó, a vírgula não pode separar o sujeito do objeto e não pode separar o verbo do seu sujeito e nem do seu objeto. Já tem um vídeo de concordância verbal aqui no canal, tá? Veja esse vídeo aí que vai estar ensinando como encontrar o sujeito. Para encontrar o sujeito eu faço o quê? Pergunto para ele, quem? A resposta é sujeito, ó. Igual esse aqui, ó. A menina que descobriu. Quem descobriu? A menina. Então, a menina é o sujeito. O que foi descoberto? O chiclete. O chiclete é o objeto. Então, o verbo não está sendo separado nem do objeto e nem do seu sujeito. Tá? Perguntei o que e perguntei quem. Tá? Também experimentou. Experimentou é verbo, não experimentou o que? A possibilidade da eternidade. Eu separei aqui o verbo do seu complemento. Então, não posso. Tá? Não separa verbo do seu complemento. Só vai ter vírgula, e geralmente 2 vírgulas no meio da frase, quando estiver falando de tempo, ou estiver falando de local, ou estiver explicando o que vem antes. Esses são os casos que você vai encontrar vírgula. Se for isso, pode colocar errado, pode estar errado mesmo, você vê? Letra B. São consideradas maravilhosas. O que são consideradas maravilhosas? Aquelas histórias. Eu perguntei de novo, separou ou não separou? Se eu perguntei quem, perguntei o quê? E está separado do verbo, com vírgula, está errado. C, aproveitou. Aproveitou é verbo. Aproveitou o quê? A textura. Ele aproveitou a textura. Separou o verbo do seu sujeito. O que foi aproveitado? A textura. Então, gente, não pode ter essa vírgula aí entre aproveitou e a textura. D, muitas crianças... quando se deparam com o desconhecido, vírgula, passam a fantasiar. Achei o verbo passar. Quem passa a fantasiar? Muitas crianças. Tem uma coisa entre vírgulas aí no meio. Ó, separa entre 2 vírgulas. Vamos olhar. Está falando de tempo, está falando de local ou está explicando quem é a criança? Se for qualquer um dos 3, vai estar certo as 2 vírgulas. Não vai estar errado, tá? Ó, quando se depararam com o desconhecido. É tempo. Falou quando é tempo. Porque qual que é o tempo? Aquele tempo que ela deparou com o desconhecido. Tempo nem sempre vai ser horas, vai ser dia, vai ser mês, não. Quando minha filha começou a falar, eu já trabalhava como servidor público, ou seja, é um tempo. Então, tá entre 2 vírgulas, tá certinho. Então, esse sujeito não está separado do seu verbo, não. Porque essas 2, se tivesse uma vírgula só, aí você não podia ter, não. Falou de tempo, tem que colocar uma antes do tempo, uma na que você finalizou, você está falando assim, acabei de falar sobre o tempo, aí voltei para a frase. Outro macetinho para você saber se está certo ou não, você retirar tudo que está dentro dessas 2 vírgulas. E se tiver sentido a frase, essas 2 vírgulas, está certo também. Quer ver? Ó, muitas crianças passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo. Tem sentido? Sem falar sobre esse quando, sem falar esse tempo? Sim, então essas 2 vírgulas também está certa, vem? Tirei alguns macetinhos para saber se a vírgula está certa ou não. Então a letra D é nosso gabarito. Mas vamos olhar a letra E. Quando as crianças sonham. Quem sonham? As crianças. Sonham com o quê? Em serem príncipes. Ou seja, separou de novo. Quando eu perguntei quem sonham, eu achei sujeito. Mas quando eu perguntei sonhou com o quê? Eu achei objeto. Então não pode separar, tá? Então nosso gabarito continua assim na letra D. Vamos a mais uma questão. Mais uma questão da 6 Gran Rio, agora de 2019. Considere a seguinte passagem de texto 2. Giolino bolou então o sistema de atendimento direto aos veículos, linha 27 e 29. Não vai no texto.
Aqui te deu o nome de texto, te deu a linha do texto, mas você não vai no texto para não perder tempo. Sempre que a gente vai no texto, a gente nunca lê só esse pedacinho. Você quer ler umas frases que está antes, você quer ler o que está depois, para costumar entender. Não. A resposta sempre está na questão. Se você ficar voltando um texto para toda questão que te mandar voltando no texto, você vai perder um tempão na prova e vai chegar na hora da prova, você não vai conseguir fazer ela toda, tá? Ó, vamos continuar lendo, ó. Caso fosse necessário reescrevê-lo, empregando alguma vírgula e mantendo o sentido original, o resultado, de acordo com as normas, pontuação seria, ou seja, mais uma questão de pontuação e de vírgula. Caso fosse necessário reescrevê-lo, empregando algumas vírgulas. Já falando o que a gente vai fazer. For empregar vírgula, é 2 vírgulas para estar empregado, uma antes e uma depois. De quê? Do tempo. Quando falou tempo, quando falou local que está sendo feito, ou quando falou alguma explicação de alguma coisa antes. Vamos na letra A. Diolino bolou. Quem bolou? Diolino. Então, Diolino é o sujeito. Separou o sujeito do verbo. Já passei. Tá vendo? Eu não vou ler a frase inteira. Estou ganhando tempo. Estou ensinando vocês aqui. Eu não só ensino a matéria. Esse canal aqui é conhecido com, além de ensinar a matéria, a como ganhar tempo na nossa prova, como ganhar mais pontos na nossa prova, como chutar certo na nossa prova. Eu te dou macetes, tá vendo? Estou ganhando tempo. Solita bolou, acabou, passei para a próxima. Ó. Diolino bolou. Quem bolou? Diolino. Não separou. Mas bolou o quê? O sistema. Já não pode mais. Letra C. Diolino bolou. Quem bolou? Diolino. Não separou, tá certinho. Então, o sistema. O que bolou? O sistema. Certinho. Sistema de quê? De atendimento. Sistema de atendimento é uma coisa só. Não pode estar separando. Porque está falando qual que é o tipo de sistema de atendimento, de direito aos veículos. Tá? Então, o que ele bolou? Ele não bolou apenas um sistema, ele bolou um sistema de atendimento. Então, não pode estar separado por vírgula. Tá? Então, ele faz parte do complemento, do objeto. Letra D. Diolino bolou. Quem bolou? Diolino. Mas o que foi bolado? O sistema. Tá vendo que tem um então? O que eu te expliquei na questão passada? Se você tirar o que está entre as 2 vírgulas, tá vendo que tem 2 vírgulas. Não é uma só, não. Lá em cima, a letra B estava errada, porque tinha uma vírgula só depois do então. Aqui você arrancou o então. Vai dar sentido a frase? Veja só. Diolino bolou o sistema de atendimento direto aos veículos. Precisou desse então aí? Não. Se não precisou, você está aí, como se tivesse à toa aí, quer dizer que a questão está certa. Pode colocar entre vírgulas. As 2 vírgulas estão falando assim, que você pode ser retirado, que você vai ter sentido. Tá? Então tá certinho a letra D. Letra E. Diolino bolou. Quem bolou? Diolino. Bolou o quê? O sistema. Ou então uma vírgula antes então. Tem uma vírgula só. Uma só não. Você pôs uma vírgula só, ela está separando o objeto do seu verbo. Se você colocou 2 vírgulas você colocou 2 vírgulas e o que está dentro, se você retirar e desse continuar dando sentido da frase, aí tá certo, tá? Como tem uma vírgula só aqui, nossa gabarito é a letra D. Tá gostando, gente? Já inscreveu no canal? Tá? Aqui tá tô dando muitas dicas para vocês. Inscreva no canal. Se você pelo menos quer ajudar o canal, caso você não for inscrever, não gostei tanto, mas pelo menos vou ajudar o Jardel aí, porque o Jardel tá precisando de mais inscritos. Basta você deixar um comentário, qualquer coisa, fala oi, bom dia, qual a próxima matéria que você quer, não sei o que, ou dá um like, porque quanto mais comentário, quanto mais like, o YouTube divulga mais o vídeo, tá? Vamos a uma questão agora número 3. A frase em que a vírgula está empregada adequadamente é, ou seja, terceira questão da banca 6 Gran Rio que fala sobre vírgula. Falei para você, 90% das questões sobre pontuação da banca 6 Gran Rio é vírgula, então foca na vírgula. E eu estou te mostrando aqui quais são os casos de vírgula e onde você vai encontrar o erro, tá? Para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Vamos lá. Ó, letra A. A tela do computador é a janela. O que é a janela? Quem é a janela? A tela do computador. Então, separou o sujeito do verbo, não pode. Letra B. O investimento deve ser feito na área que pode salvar a vida. Oh, peraí, pode é um verbo, não é? Verbo D. Quem pode? O investimento que pode. Separou o investimento do seu verbo? Oh, então não pode. Então, vamos para a letra C. A vaga é... O que é? A vaga. Ótimo. Verbo e sujeito não estão separados. Para programador, que tem salários acima da média. Por que tem essa vírgula aí? Ó, a vaga é para programador.
Mas é o sentido da frase. Você não precisa nada depois da vírgula. Ah, mas não está entre duas vírgulas. Lógico que não está dentro de duas vírgulas. Está no final da frase. O último ponto tem que ser ponto final. Tá? E outra coisa, como eu te falei, que a gente coloca entre duas vírgulas. Ou é tempo, ou é lugar, ou algo explicando a frase anterior, o termo anterior. Tá? Aqui está explicando assim, quer ver? Ó, a vaga é para programador. Mas é para todos os programadores que existe? Não. Apenas aqueles que têm salários acima da média. Ele está explicando qual programador que ele quer. Ele quer apenas aqueles programador que têm salário acima da média. Tá? Então, isso é uma explicação. Estou explicando qual programador que ele quer. Agora eu falo para você, meninas são bonitas. Tem uma frase bonita. Mas se eu quero falar qual menina que é, eu posso colocar assim, meninas, vírgula, aquelas de cabelos coloridos, vírgulas, são bonitas. Aí, tá vendo essas duas vírgulas? Coloquei algo explicando qual menina que é que são bonitas, aquelas de cabelo colorido. Tá? É para isso que serve essas duas vírgulas. Eu quero explicar algo. Eu já tenho uma frase completa. Meninas são bonitas. Mas eu quero explicar quem são essas meninas. Meninas são bonitas, vírgulas. Aquelas de cabelo curto, vírgula, são bonitas. Então, eu estou falando que aquelas meninas que têm cabelo curto são bonitas. Uma explicação. Então, aí você pode colocar duas vírgulas, tá? Letra D. Nosso gabarito aqui já é letra C, né? Letra D. Concluíram. O que foi concluído? Que não há mais, ou seja, já está separado, né? Então não pode. É muito importante. O que é muito importante? Que os investimentos na área tecnológica continuem. Separou. Eu perguntei para ele, o que é muito importante? O que é os investimentos que é muito importante? Então está separando, gente. Olha bem isso, se estiver separando o sujeito do seu verbo, o sujeito do seu complemento, não pode ter vírgula. E outra coisa, eu te falei, se falasse é muito importante, se já tivesse dado sentido, talvez essa vírgula poderia estar certa. Como eu falei, se tiver no final da frase, é uma vírgula só. Não tem jeito de você pôr duas, que o último é o ponto final. Mas você falar, é muito importante, deu sentido para você? Não, você precisa saber o que é importante. O que é importante? Investimentos na área de tecnologia. Espero que tá dando para entender o que eu estou falando? Tá. Que para mim é uma coisa lógica que eu faço isso há vários anos, né? Assim que eu faço prova de concurso, eu acerto todas as questões de português quando eu faço concurso. Porque para mim já é uma coisa mecânica fazer uma coisa dessa. Mas e para você? Você tá achando fácil, tá achando difícil? Deixa um comentário aqui, eu quero saber sua opinião sobre isso aqui. Porque talvez eu possa explicar de outra maneira, caso você não tenha entendido. Se entendeu, fala assim, eu entendi, tá? Então vamos lá, questão número 4. Considere-se o emprego da primeira vírgula no texto 1, no trecho transcrito abaixo. Naquele momento, quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio por seu rosto. Linha 2 e 3, tá vendo? Não volta no texto, já falei para você. Falou linha aqui, já falou o nome do texto, mas você não vai voltar. A vírgula empregada pelo mesmo motivo em, tá vendo? Várias sessões atualizadas, 2021, 2019, 2018, em cima da vírgula. Tá, gente, tá vendo? Vírgula, sempre você vai achar do mesmo jeito. Você vai se separar o sujeito do seu complemento ou do seu verbo. Porém, aqui, te pediu, veja só a pergunta, veja a vírgula é empregada pelo mesmo motivo. Aqui, ó, a vírgula não vai estar errada, ela vai estar com motivo diferente. Por que motivo diferente? Pode ser a vírgula, tá, duas vírgulas, explicando algo anterior. Pode ser vírgula, falando de tempo ou de lugar. Aí vai ser adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de lugar. Pode ser uma vírgula, igual do então lá, que tirou porque não precisa daquele termo lá. Então, cada um tem um motivo, que a gente sabe, o mesmo motivo. Qual foi o motivo dessa frase? Ó, naquele momento, vírgula, aquele momento está falando de tempo, por isso colocou essa vírgula. Sabe, tá? Naquele momento, vírgula, quem ouviste perto, ou seja, adjunto adverbial de tempo. Se a gente achar um outro adjunto adverbial de tempo, a gente marca ele. Se você não encontrar outro adjunto adverbial de tempo, mas encontrou um adjunto adverbial, igual de lugar, eu falei lugar pode ser a questão também. O mais certo é o de tempo, mas se não encontrar o de tempo, você acha um adjunto adverbial. A gente acha a resposta seja mais perto possível do que foi empregado em cima, tá? Letra A falta não foi dentro da área, mas o juiz deu pênalti. Ó, é uma explicação. A falta não foi dentro da área, já entendeu? Entendeu. Bonitinho. Precisa do resto? Não, tá? Mas
geralmente a gente coloca aí com uma conjunção, mas o mas é uma conjunção, porém, todavia, contudo, antes dela a gente coloca uma vírgula, porque está falando o quê? Uma explicação. O juiz deu o pênalti. Apesar de a falta não foi dada, o juiz deu o pênalti. Então, fazendo uma explicação, então a vírgula está certa. Mas não é o caso nosso lá em cima. O atacante passou pelo zagueiro. Deu sentido? Deu. Passou pelo goleiro e fez o gol. A vírgula aqui está separando uma enumeração. Zagueiro, goleiro e gol. Está enumerando coisas do mesmo grupo de futebol. Então, sem numeração, então não é o mesmo sentido lá de cima. C. Lúcio, vírgula, atrase a bola para o goleiro. Tá? Por que tem essa vírgula aqui? Aqui é um vocativo. Vocativo. Porque eu posso falar, por exemplo, outra frase. Saiam da chuva. Quem saiu da chuva? Eu não sei. Todo mundo está na chuva, sai da chuva. Mas aí eu posso invocar alguém. Lúcia, vírgula, saia da chuva. Ou então, crianças, vírgula, saiam da chuva. É um vocativo. Eu estou invocando a pessoa que eu quero que saia da chuva. Então, estou invocando aqui quem que eu quero que atrase a bola. Porque se eu falar assim, atrase a bola para o goleiro, tem vários jogadores no campo. Qual desses vai atrasar essa bola? O Lúcio. Então, o Lúcio só está aí para ser um vocativo, então, vírgula nele. Tá? Letra D. O juiz verificou as balizas, vírgula, a bola, vírgula, as marcações, ou seja, várias coisas assim, quer dizer que está simbolizando uma enumeração. Então, a questão número D também está errada. E a letra E. No campo de jogo, vírgula, Lúcio se sentia livre. Lúcio se sentia livre. Já te deu o sentido completo. O que está antes, que você tirasse da frase, que eu te falei, não ia fazer falta nenhuma, não é? Então tá certo. Outra coisa que você tem que olhar aqui, no campo de jogo, é um lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Achamos adjunto adverbial. Na letra lá em cima, no exemplo que te deu, naquele momento, era um adjunto adverbial de tempo. No campo de jogo, um adjunto adverbial de lugar. Por isso que está com a vírgula. Já falei, vírgula, lugar, tempo ou explicação. Tá? E se for lugar e tempo, são adjuntos adverbiais, está no mesmo grupo, no mesmo motivo, tá? Por isso nós acabamos de letra E. Essa questão aqui foi ótima, porque a gente viu vários casos de vírgula. Vírgula com enumeração, vírgula com vocativo, vírgula com adjuntos adverbiais. Essa questão aqui a gente fez um ótimo resumo só através dela, né? Mais uma questão da CES Gran Rio. Vamos lá. 2018. O sinal de 2 pontos está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em saímos de vírgula, até que enfim. Vamos agora para os 2 pontos. O que o 2 pontos aqui está falando? Geralmente 2 pontos é para explicação. Na maioria das bancas, depois 2 pontos é para explicação. Mas vamos ver aqui como é que está a resposta disso aqui. Vou deixar um resuminho na tela para vocês. Quais são os principais usos 2 pontos? Seja para anunciar uma citação, como eu te falei, uma citação. Como dizia Bezerra da Silva, 2 pontos. Aí eu vou colocar a citação. Para introduzir uma enumeração, ou seja, os desejos eram 2 pontos. Quais são os desejos? A magistratura e muita festa. Os desejos eram 2 pontos. 3. Para introduzir um esclarecimento ou explicação. Ou seja, não se trata de um homem inteligente. 2 pontos. É apenas muito esperto. Tá vendo? Introduzir um esclarecimento. 4. Introduzir fala de personagem. Então, vamos olhar se tem algum desses na letra A. A diferença entre notícia falsa e verdadeira é maior no campo da política. É menor nas publicações. Não, aí seria uma vírgula, né? Vírgula, porque aí está separando uma numeração. A diferença entre notícias falsas e verdadeiras. 2 pontos. É maior no campo da política, vírgula. É menor, aí poderia ter 2 pontos. Porque é aí que vai ter a numeração depois dos 2 pontos, tá? B. A explicação para a difusão de notícias falsas é que os usuários compartilham informações com as quais concordam. Vírgula. Você lembra que eu falei do mas, porém, todavia, contudo, pois, uma conjunção? Antes do pois inserir uma vírgula. Pois não verificam as fontes antes. C.
As informações enganosas são mais difundidas do que as verdadeiras, de acordo com um estudo recente. Não estou vendo 2 pontos, não estou vendo nenhuma explicação aí. D. As notícias falsas podem ser desmascaradas com o uso do bom senso, mas, vírgula, já falei, mas, porém, todavia, contudo, vírgula antes de. Letra E. As revistas especializadas dão alguns conselhos, tá? As revistas vão dar alguns conselhos, 2 pontos. Agora você vai falar qual o conselho que ela te deu, tá? Você está citando o conselho dessa revista. Quais são esses conselhos? Ó, não entre em sites desconhecidos e não compartilhe notícias sem fontes confiáveis. Ou seja, está te falando, está citando o que a revista falou. Está citando. Diferença dessa para a letra C. Letra C, se te falasse assim, as informações enganosas são mais difundidas do que as verdadeiras. 2 pontos e citando alguém falando, aí estaria certo, mas aqui não, tá? Então nós acabamos de letra E. Mesmo aqui falando que é 2 pontos, a maioria das questões aqui tinha vírgula. Então até para resolver essa questão de 2 pontos aqui, você precisa saber sobre as vírgulas. Sem saber sobre as vírgulas, você não vai para frente na César Rio. Então, estude bem as vírgulas, tá? Até o próximo vídeo. Se você ainda não tem material para o concurso do Banco do Brasil, tá logo aqui embaixo todos os nossos vídeos do Banco do Brasil, totalmente gratuito, mais o link para você comprar a apostila, tanto impressa como em PDF, ou então curso completo em videoaula para o Banco do Brasil. Tudo na descrição desse vídeo, tá? Boa sorte, até o próximo vídeo.